Graças a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 24 e o versículo de número 16. Vamos ler a partir do 15, melhor dizendo. Gênesis capítulo 24, versículo 15, 16 e 17. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a nossa irmã Antônia Andréia, a Maura e todas as irmãs. Desde já parabenizo todas as mulheres, amém? Diz assim a palavra do Senhor: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Amém? Eu quero ficar com a parte B do versículo 16 e gostaria que os irmãos prestassem atenção. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Amém? Podeis assentar, amados. Hoje, como sendo considerado o Dia Internacional da Mulher, eu estava vendo o significado e entendi como a mulher no plano divino, ela tem algo especial de Deus. Deus já tem projetos, propósitos, realizações na vida da mulher, bem antes mesmo da fundação do mundo. Quando Deus fez o mundo, formou o homem e fez a mulher, Deus já tinha planejado tudo. E vemos, irmãos, que no ano de 1857, havia operárias numa fábrica de tecido na cidade de Nova York. E ali aquelas mulheres, elas trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam 1/3 do salário de um homem. Então elas começaram ali a ficar revoltadas, cansadas, porque além de trabalhar na fábrica, tinham seus afazeres domésticos, tinha sua família. Então elas entraram em greve neste ano de 1857 e elas estavam reivindicando melhores salários e uma carga horária de trabalho, ao invés de 16 horas, 10 horas de trabalho. E nessa reivindicação elas não foram muito felizes, porque os empresários e donos da empresa trancafiaram elas dentro da fábrica e colocaram fogo. E mais ou menos 130 mulheres foram carbonizadas ali, mortas. Então, pela ONU, no ano de 1910, na cidade da Conferência de Dinamarca, foi estabelecido o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Devido ao massacre que teve daquelas mulheres, ao sofrimento, o povo começou a entender, a Organização Nacional Unida começou a entender que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade e na família, que as mulheres têm algo especial que veio de Deus para cada uma das mulheres. Você é especial, você tem um chamado de Deus especial, você tem algo de Deus grande e especial. Então hoje foi intitulado Dia Internacional da Mulher, sabendo que todos os dias nós fazemos parte de algo grande de Deus, para a família, para a sociedade, para a igreja, mas hoje foi intitulado esse dia simplesmente para homenagear essas mulheres que foram mortas. Então eu quero parabenizar as mulheres e dizer que Deus abençoe a cada uma de nós, amém? Lendo a palavra do Senhor, eu pude entender, irmãos, que Rebeca, uma figura da mais jovem mulher atraente na Bíblia, ela é descrita como uma mulher pura, uma mulher bonita, formosa à vista, uma mulher cortês,
uma mulher prestativa, trabalhadora, hospitaleira e responsiva e confiável. Quem olhava para Rebeca via todas essas qualidades na vida dela. Foi escolhida como a pretendente de Isaac, segundo a oração do servo de Abraão, Eliezer, que tudo que ele detalhou na sua oração a Deus, ele viu naquela moça. Ele falou: Senhor, se eu pedir água para ela e ela me der, se eu pedir água para os meus camelos e ela me der, se eu ver que ela é uma pessoa decente, firme, confiável, se eu analisar a situação dela, como ela se porta, como ela anda, como ela fica, então, Senhor, eu vou saber que esta é a escolhida do Senhor para o teu servo Isaac. E toda a oração detalhada de Eliezer, ele começou a ver na vida de Rebeca. Os laços familiares de Rebeca eram muito próximos, e ela era uma mulher que tinha grande afetividade com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos e com as mulheres daquela época. Rebeca foi uma mulher escolhida para se casar com um homem rico, e naquela época, quem se casava com um homem rico era uma grande honra. Então, quando ela chegou perto das mulheres na sua casa e começou a falar: olha, eu fui escolhida lá na beira do poço, eu estava encostada no poço com o meu cântaro nas mãos, e ali chegou um homem e começou a dizer algo para mim, e ainda me deu um pendão de ouro, e ainda me ofereceu e disse que eu era escolhida. Então todos se alegraram, porque era uma grande honra se casar com um homem rico. Isaac, filho de Abraão, era um homem muito rico. Rebeca se ofereceu para fazer um serviço simples, apenas um serviço de servir água, de retirar a água do poço e entregar àquele homem e aos seus camelos. Mas esse serviço simples lhe abriu grandes portas, portas para um destino grandioso, glorioso, para a glória de Deus, na presença de Deus. Tem coisas simples que nós oferecemos para Deus, na casa de Deus, para o nosso irmão, para a nossa irmã, coisas simples que nós fazemos, mas que abre grandes portas de Deus para a nossa vida, portas de oportunidade, portas de milagre, portas da grandeza de Deus. E Rebeca, nessa atitude simples, mas uma atitude de responsabilidade, ela mostrou coragem, ela mostrou fé, ela mostrou determinação e fidelidade. E por causa de tudo isso, ela abriu mão do seu ambiente familiar para ir para outra terra. Em outras palavras, ela abriu mão do seu conforto, da sua zona de conforto, e ela disse: quer saber? Eu não vou ficar aqui de braços cruzados, parada, mas se Deus está me chamando, aonde Ele me enviar, eu vou. Aonde Ele mandar eu ir, eu irei. Eu não vou ficar na zona de conforto, eu não vou cruzar os meus braços, eu não vou ficar conformada com a situação, porque Deus abriu grandes portas espirituais para a minha vida, para a tua vida. Eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema: mulheres renovadas. Desce a fonte, enche o vaso e sobe. Igreja renovada, desce a fonte, enche o vaso e sobe. Nessa noite Deus está querendo dizer para mim e para você: quer ser renovada por Deus, quer ter portas abertas do céu para você, para a tua vida, para a tua casa, desce a fonte. O poço está cheio de água, o poço está ali perto da tua vida, e o Senhor está dizendo: enche o teu cântaro, enche o teu cântaro, enche o teu cântaro e sobe, 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 porque grandes coisas Deus tem para a tua vida. Aleluia! Era bonita, era jovem, bonita, formosa e virgem, pura. E ela pegou o seu cântaro, desceu a fonte, encheu o seu cântaro. O cântaro, irmãos, é um vaso pesado, difícil de se carregar, e com água dentro piorou. Mas era uma mulher trabalhadeira, esforçada. Seja qual for a situação, peso, a responsabilidade que Deus pôs na tua mão, é difícil, é pesado, mas o Senhor está dizendo: eu quero te encher. Eu quero encher a tua vida.
O vaso precisa se encher de tudo aquilo que é precioso, que Deus já determinou, o conteúdo determinado por Deus. Deus quer encher o vaso. O vaso precisa, irmãos, estar preparado para que possa descer até a fonte das águas. Ele é a fonte da água viva. O crente tem que estar cheio da fonte da água viva. E quanto mais ele dá água, mais Deus coloca. Quanto mais ele dá água, mais Deus coloca. Ela deu água para aquele homem, deu água para os camelos, deu água para os seus servos, e não faltou água na vida dela. A fonte da vida jorra da minha vida na tua vida. Quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você ora, quanto mais você prega, mais o Espírito de Deus te enche, mais o Espírito de Deus te capacita, mais o Senhor é contigo na terra. Aleluia. Precisamos que Deus ocupe todos os espaços da nossa vida. Vaso de Deus tem que ter todos os espaços preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ser cheio por completo. Quando se diz cheio, é completo. O vaso que compartilha o que tem, ele sempre vai ter a sua medida completada novamente. Quanto mais ele tem, ele dá, mais ele terá. Porque Deus tem prazer de encher o vaso. Deus tem prazer de derramar da sua água. Deus tem prazer de derramar do teu Espírito Santo. Há 5 condições básicas, irmãos, para a minha vida, para a tua vida, para que o nosso vaso possa ser cheio, para que a gente saia da zona de conforto, para que as nossas qualidades e responsabilidades e fidelidades possam ser apresentadas diante de Deus. E Rebeca, irmãos, ela foi tão fiel ao Senhor, à palavra do Senhor, à ordem do Senhor, que Deus recompensou ela. Deus recompensou. Deus tem recompensa para a tua vida. Deus tem recompensa para o teu trabalho na casa do Senhor. 5 condições básicas para o vaso ser cheio. Primeira condição básica para um vaso ser cheio. Primeiro, o vaso precisa estar vazio. O vaso, para ser cheio, tem que estar vazio. Vazio de nós mesmos, vazio das nossas vontades, vazio do nosso eu, vazio do nosso ego. O vaso que Deus quer encher, o vaso que Deus quer usar, tem que estar vazio. Não pode ter picuinha dentro dele, não pode ter contenda dentro dele, não pode ter inveja dentro dele, não pode ter disse-me-disse dentro dele. Ele tem que estar limpo, 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 vazio. Ele tem que estar totalmente sem nada, para que possa descer até a fonte das águas e possa encher a água limpa, água purificadora, água que purifica, que cura, que liberta, que transforma. Vaso vazio enche da presença de Deus. Vaso cheio de qualquer coisa, Deus não consegue encher. Nessa noite Deus vai esvaziar vaso, para que ele possa encher da sua presença, do seu poder, do seu Espírito. Quem é vaso de Deus, levante a tua mão e glorifique a Ele. Aleluia. Segunda condição para o vaso ser usado, para o cântaro subir, porque ela pegou o seu cântaro, desceu a fonte e subiu. Primeiro tem que descer, para depois subir. Primeiro tem que ser vazio. Segunda condição, o vaso tem que estar desemborcado. Vaso emborcado não dá para pôr nada dentro dele, porque ele está de cabeça para baixo. Vaso emborcado é vaso que acha que do jeito que tá bom. Eu posso ficar aqui mesmo na minha situação e tá tudo bem. Coloco roupa de crente, vou na igreja, canto 2 hinos, tá tudo certo. Vaso emborcado é aquele vaso que já não tem compromisso com a oração.
Vaso emborcado é aquele vaso que já não tem compromisso com a palavra. Vaso emborcado é aquele vaso que já não se preocupa mais em adorar a Deus em espírito e em verdade, em apresentar o seu tudo. Mas a condição que Deus quer encher o vaso é desemborcar esse vaso, é pegar ele de ponta cabeça e desvirar e colocar na posição certa. Vaso que Deus quer encher, que quer ser usado, que Deus quer fazer coisa grande, Ele vai desvirar a tua vida do avesso e vai te encher da glória dele. A tua vida não vai ser mais a mesma, vai ser diferente. Eu profetizo sobre a tua vida uma unção nova, algo novo de Deus, surpresa de Deus, diferença de Deus. Levante a tua mão e glorifique a Deus, vaso. Precisa estar vazio, precisa estar desemborcado. Terceira condição do vaso que precisa descer para depois subir, que precisa se humilhar para depois Deus exaltar, é o vaso sem rachaduras. Vazio, desemborcado e sem rachadura. Tem vaso que a sua rachadura é tão pequena que é imperceptível. Ninguém percebe a rachadura, de tão escondida que está, de tão pequena que está. Mas se colocar algum líquido ali dentro, vai ser desperdiçado. E o que Deus tem para colocar na vida de um vaso não pode ser desperdiçado. É muito precioso. Vaso rachado precisa ser consertado. E se não dá para consertar, o oleiro quebra e faz de novo. Aleluia. Vaso rachado. As rachaduras de um vaso, irmãos, são aquelas pequenas coisas, pequenos pecados que a gente não quer abrir mão, não quer abandonar. Aquelas coisinhas pequenas, mínimas, que a gente não quer deixar de lado, não quer renunciar. Como por exemplo, tem pessoas que gostam de ter vantagem em tudo. Já percebeu isso? Sempre quer ter vantagem, sempre quer ter tudo na mão, não quer abrir mão disso, não quer deixar isso aí. Tem coisas que nós ganhamos, mas tem coisas que nós perdemos. E tem pessoas que não aceitam perder. Tem pessoas que preferem puxar o tapete, mas não perde. Tem pessoas que preferem destruir, derrotar, matar, mas não perde. São pequenos pecados que não queremos abrir mão. Tem pessoas que preferem mentir, enganar, para continuar sendo honrado. Tem pessoas que preferem, irmãos, até mesmo deturpar, para continuar a estar de pé. Mas nessa noite Deus está dizendo que vaso rachado Deus vai consertar. E se não tiver conserto, Deus vai quebrar. E depois que o oleiro quebrar, Ele vai fazer um vaso novo. Vaso sem rachadura, vaso sem abertura, vaso sem nada errado dentro dele. Aleluia. Precisamos lutar. Precisamos lutar. Rebeca estava com o vaso na mão. A igreja de Cristo está com o seu vaso na mão. Mulheres renovadas que descem à fonte estão com o vaso na mão. Homens de Deus renovados que descem à fonte estão com o seu vaso na mão. O vaso tem que estar vazio. O vaso tem que estar desemborcado. O vaso não pode ter rachadura. Quarta condição para que possamos ser renovados, descendo a fonte para depois subir, é estar limpo. Vazio, limpo. O oleiro trabalha num processo transformador dentro do vaso. O oleiro vai tirando todas as impurezas dentro do vaso. E isso vai muito além da aparência. Quando olhamos um vaso por fora é lindo, maravilhoso, brilhante, mas por dentro às vezes está cheio de pó. Por dentro às vezes está cheio de sujeira. Mas o oleiro quer limpar o vaso hoje. Quer tirar todo o pó, quer tirar toda a sujeira de dentro do vaso. Vai além da aparência física, vai além da aparência externa. Trabalha muito mais no profundo do caráter. Trabalha muito mais no modo de vida.
vaso limpo que Deus limpa, que Deus transforma. Deus muda o caráter, controla o temperamento, trabalha na personalidade, e o modo de viver é diferente, é transformado. Deus, Ele vai tirar o pó, vai tirar a sujeira, vai tirar a impureza, vai tirar tudo aquilo que não presta no vaso, porque vaso que desce a oleiro, vaso que desce a fonte, vaso que desce para encher, vaso que precisa do Espírito Santo, tem que não ter nada dentro dele, tem que estar limpo, porque vai descer coisa nova, coisa grande, coisa diferente, coisa de Deus. Vai descer coisa nova para a tua vida, coisa nova. Igreja renovada, desce a fonte, enche o seu cântaro e sobe. Quinta condição, ou melhor, ainda falando da limpeza, tem muita gente que se volta muito ao materialismo. Um tipo de sujeira dentro do vaso, só o material importa. Eu vou trabalhar a semana inteira, o mês todo, e quando der, eu vou na igreja. Eu quero ganhar muito dinheiro, ou então eu vou jogar na Mega Sena. Quem sabe eu fico rica. Não é assim, irmãos? Ou até mesmo simula espiritualidade, mostra uma espiritualidade que na verdade não tem. Dobra o joelho e quem vê pensa que está orando, e às vezes está mexendo no celular, ou às vezes está conversando, ou às vezes só está de joelho para enganar. Simula uma espiritualidade, cede às ofertas tentadoras que o mundo oferece. Ninguém está vendo, eu vou abraçar o que o mundo está oferecendo. O pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui, e eu vou fazer o que está o desejo do meu coração. Atende aos desejos pessoais da vida. Tudo aquilo que me é favorável, tudo aquilo que me é bom aos olhos, eu vou tomar posse, e eu não quero saber do resto. Tem uma técnica de serviço do ego, trabalha tanto no ego, exalta tanto o ego, que esquece que nós precisamos descer a fonte para depois o Senhor exaltar. Isso é vaso que já está precisando ser limpo, está se sujando com essas coisas, está deixando se levar, mas o Senhor hoje tem limpeza do céu. Hoje o Senhor tem limpeza para as nossas vidas. Quinta posição, quinta condição, quinta necessidade que o vaso precisa ter é estar puro, purificado, santificado. Por que tanto a gente ouve falar de santidade? Porque são pequenos pecados que está derrubando eu e você. São pequenas coisas que está destruindo com a minha e com a tua fé. São pequenas atitudes que está acabando com o nosso compromisso com Deus. O vaso, quando ele é puro, ele tem que ser puro por dentro e por fora. O vaso, quando ele é puro, são aqueles pecados visíveis e ocultos que precisam ser arrancados. A Bíblia diz que aquilo que está em oculto, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai apresentar, Deus vai falar, Deus vai mostrar e revelar. Não fica nada oculto aos olhos do Senhor. Mas que tipo de vaso nós estamos sendo, irmãos? Será que nós estamos sendo vaso quebrado, rachado, trincado? Tem vaso que é vaso de boca larga, fala de tudo e de todos. Tem vaso que é de boca estreita, não consegue nem abrir a boca para dar um glória a Deus. Tem vaso de ouro, de prata, de barro, de ferro. Tem todo tipo de vaso, vaso de madeira, de cristal, não pode nem olhar para ele, que ele trinca, ele racha, ele desvia, ele sai fora da igreja. Mas nessa noite Deus está dizendo: vaso puro, vaso transformado, é vaso de misericórdia, é vaso de honra, é vaso para a glória de Deus. E nessa noite Deus está dizendo: igreja renovada, pega o teu vaso, desce a fonte, enche de água e sobe. Sobe na presença de Deus, sobe dando glória, sobe dizendo aleluia, sobe glorificando e exaltando ao Senhor. Deus tem coisa nova para a tua vida. Quantos crê nisso? Quantos crê nessa noite? Seja como Rebeca, a igreja de Cristo, noiva especial, noiva apresentada ao Cordeiro. Aleluia. A tua fé pode estar despedaçada. Algo pode ter acontecido e despedaçou. O seu coração pode estar até vazio. Ou até mesmo você pode estar pensando em desistir.
de tanta luta e de tanta prova. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é vaso. Independente da luta que você está passando, você é um vaso escolhido do Senhor. O oleiro quer restaurar o teu vaso hoje. O oleiro quer te curar hoje. O oleiro quer te encher hoje. O oleiro quer transformar a tua vida hoje. Ainda que você esteja, meu Deus, Senhor, eu não estou naqueles dias, naquela posição, eu não estou bem, eu estou só a misericórdia. Mas o oleiro está dizendo: mas você continua sendo meu vaso, continua sendo meu escolhido, a minha escolhida, o meu ungido, a minha ungida. E nessa noite o Senhor vai renovar as tuas forças. Nessa noite o Senhor vai renovar a tua fé. Nessa noite o Senhor vai encher a tua alma de gozo, de alegria. Nesta noite o Senhor vai transformar essa desistência em permanência. Nunca mais vai passar na tua vida o desejo de desistir, de parar, de voltar atrás. Mas hoje Deus renova o desejo de você ficar firme, permanecer, caminhar, correr e dizer: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me pôs de pé, estou vivo. Aleluia. Nessa noite o Senhor, Ele fala comigo e contigo. É noite de surpresa, de mudança, de transformação. Vaso, desce à fonte das águas, desce, olha para dentro de você, se humilha, reconhece aonde foi que você errou, aonde foi que você falhou, aonde foi que você caiu, aonde foi que você abriu mão das coisas de Deus. O Senhor está dizendo: reconhece, meu filho, minha filha, reconhece, porque o reconhecimento é um passo para o milagre. O reconhecimento é um passo para a restauração. O reconhecimento é um passo para Deus mudar a tua vida. Mas o Senhor está dizendo: desce, reconhece, se humilha, porque eu quero te exaltar, eu quero te levantar. Não basta apenas cantar, não basta apenas pregar, não basta apenas reger, não basta apenas evangelizar, mas tem que ter unção, tem que fazer a diferença, tem que estremecer o inferno ao abrir da tua boca, ao levantar das tuas mãos, ao pisar a planta dos teus pés. E Deus quer fazer isso contigo, Deus quer fazer isso na tua vida, Deus quer fazer isso com a tua vida nesta noite, nesta igreja. Levante a tua mão, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos levantar e adorar o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando no hino, e esse hino, ele falou muito ao meu coração, porque eu não sou perfeito assim como você. Tenho meus erros, minhas falhas, minhas dificuldades, minhas debilidades. Tem momentos que não tenho nem força de orar. Quem tem passado por isso? Tem momentos que eu proclamo um jejum a Deus, e quando eu vou ver, eu já bebi água, já comi um pedaço de pão, e esqueço. Eu tenho certeza que você tem passado por isso. Já teve épocas de eu estar lendo a Bíblia e cair de cara nela, de sono, um sono tão profundo, que eu falei: meu Deus, que gostoso. Quer dormir gostoso, é ler a Bíblia. É só misericórdia. Então, dificuldades espirituais todo mundo passa. Mas esse hino fala assim: olha, eu não consigo ir além do teu olhar, porque tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu só consigo admirar, mas eu te olhando, eu posso adorar a Deus, porque a tua alma nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, porque Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui,
ou o que você sabe fazer, mas a sua raridade é um mistério de Deus com você. E o coro diz ainda: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o